Corinthians! Fala galera, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu comecei com boa noite, já não sei porquê, mas enfim, comecei com boa noite. Mais um vídeo, mais uma análise pós-jogo aqui no meu canal Meu Maria, é claro. Já vou pedindo pra vocês chegar no like, chegar na inscrição, deixa o comentário, me segue nas redes sociais que também tá sempre aí na descrição, tá sempre nos comentários fixados também. Se você não me segue por lá, vai me seguir porque sai bastante coisa por lá. E eu tô querendo fazer essa semana umas enquetes, tanto no X, quanto no TikTok, quanto no Instagram, perguntando que tipo de conteúdo vocês gostariam de ver aqui no canal sem ser as análises, né? Quero fazer alguns vídeos um pouco diferentes do que eu costumo fazer já, para falar de outros assuntos também, vocês sabem, do futebol no geral, mas claro, vamos focar principalmente em falar sobre o Corinthians, mas enfim, no que vocês quiserem aí, obviamente deixem a opinião de vocês. Eu vou passar, muito provavelmente vocês verão, se vocês me seguem na rede social, vocês verão. Eu vou colocar aqui também na comunidade do YouTube para vocês votarem e darem sugestões também. Mas enfim, vamos falar dessa partida de hoje. O Corinthians perdeu 2-0 aí pro Palmeiras, assim, gente... Eu já vou adiantar pra vocês que não vai ter nota no jogo de hoje, porque é todo mundo nota 0. Tirando ali o Bidon, que eu vou dar uma nota 7 pra ele, porque realmente o Bidon hoje foi um grande jogador. É o cara que quis jogar a bola. O único que parecia que realmente ali os 90 minutos, é claro, né? Tava tentando buscar o passe, tentando criar a melhor jogada, enfim. É o cara que tava ali sempre querendo, sempre buscando as oportunidades e... Ele foi o único que não mereceu o que aconteceu. É claro que eu não tô contando com a torcida, porque obviamente a torcida nunca merece passar por umas partidas dessas. Mas infelizmente passou. E cara, hoje não tem o que falar. Cara, quando você olhou a defesa do Corinthians, que tinha o Donélio, o Mateuzinho, o André Ramalho, o Kaká e Matheus Bidu, você olha pra mim. Me fala, não mente, tem que ser honesto. Você realmente achou falar? Acho que o Corinthians vai fazer um grande jogo hoje. A gente vai conseguir aí buscar os 3 pontos e vamos surpreender e vamos pra cima. A gente torce pra isso, claro, todo jogo. Tô aqui pra torcer todo jogo. Se eu não torcesse pra isso, eu não acreditasse nisso, eu nem vi o jogo. Dane-se o jogo, né? Jogo deixava pra lá, fazia qualquer outra coisa. Muito mais legal, muito mais divertido, que me desse prazer e não me desse raiva. Mas enfim, a gente tá, obviamente, assistiu o jogo, mas cara. Você realmente achou, você torcedor corintiano, realmente achou que ia fazer uma grande partida, que hoje a gente ia se surpreender? Não, hoje o Corinthians vai jogar pra cacete, hoje a defesa vai jogar muito, hoje os jogadores da defesa principalmente, né, como um todo o time jogou numa preguiça do cacete, numa tiriça do caralho. Os caras estão completamente acomodados, muito jogador aí tirando o pé, o Carrilho tirando o pé. Você tirou o pé, Carrilho, no primeiro gol do Palmeiras, você tirou o pé, vai falar que você não tirou o pé. Fui eu que tirei o pé daqui de casa, né? Verdade. Não foi você, não. A bola pingou no pé do cara do jogador do Palmeiras, você deu aquele passinho pro lado em vez de correr em cima dele, né? Fui eu que tirei. Fui eu que saí do cara, né? Não foi você, não. Fui eu. Então, beleza. Mas, enfim. Os jogadores entrando, tá nem aí pra nada, os jogadores também. Enfim, a gente puto pra variar e os caras nem aí, gente. Hoje foi um jogo que eles não estavam nem aí, gente. Dava pra olhar na cara de muita gente ali que não tava nem aí. O Carrilho, putz, tava nem aí. O José Martínez, putz, nem aí também. Entrou, tomou cartão pra variar logo, já tá pendurado e que se dane também. Os poucos que não estavam nem aí, era o Memphis, que depois no final do jogo largou completamente. Acho que ali depois dos 35 minutos do segundo tempo, aí ele deu uma cagada legal. Bola, lance que ele não ia na bola, passe que ele errava que era fácil pra caramba. Fora os jogadores que deram aquela sumida, né? O Ranieri sumiu no primeiro tempo de novo. Mas eu vou passar um pano pro Ranieri, porque eu não teria tirado ele no intervalo, que nem o nosso querido Emiliano Dias fez. Parabéns, Emiliano Dias. Você e seu pai dividem o mesmo neurônio. Quando um sai, fica com meio neurônio. Vocês têm um neurônio. Quando um tá fora, fica com meio neurônio. Aí fudeu, né? Se com um neurônio o ser humano já não existe com o meio, então mais fácil virar uma lesma, né? Um anelídeo. Mas enfim, tirou o Ranieri e deixou o Martínez em campo, que é um jogador maluco, burro, que desde que o Corinthians foi campeão paulista não jogou bosta nenhuma. Enfim, é isso daí, é uma vergonha. Devia ter tirado o Martínez, deixou o Ranieri de primeiro volante ali, de boa, um cara que até sabe sair jogando, até porque olha a dupla de zaga que a gente tem hoje, gente. Olha a dupla de zaga que entrou em campo hoje. André Ramalho e Kaká. E olha que eu nem acho que o Kaká foi... Cara, o Kaká é nota 0, é óbvio, mas o André Ramalho é nota menos 5. Eu vou falar, eu tenho 3... Hoje, a análise praticamente, sem ser do jogo, né? Vou falar sobre 3 elementos importantes
nesse jogo do Corinthians hoje. Negativamente, cara, que positivamente eu já falei, né? O Bidon é o cara que buscou a jogada. Foi o melhor em campo, disparado, o Bidon. O resto é tudo nota zero. Tem jogador que eu nem vi hoje em campo. Pô, o Ranieri, como eu disse, omisso, mas não teria tirado ele no intervalo. Meu Deus. Teria tirado o José Martinez. O Yuri Alberto, puta merda. O que o Yuri Alberto fez hoje, gente? Eu acho que, sei lá, qualquer outra pessoa em casa, você aí, meu caro amigo corintiano, você teve mais posse de bola do que o Yuri Alberto coçando o saco. Exatamente, esse é o ponto que eu quero chegar. O Yuri Alberto não fez nada hoje, não deu um chute, não deu um passe, não deu um carrinho, não fez nada. Completamente invisível. Hoje o Hector participou mais que ele, o Hector entrou no final do jogo e mesmo assim errou o lance crasso ali, né? Que ele foi fazer um passe, não tinha ninguém, fez um passe pra ninguém. E, enfim, outros jogadores que entraram nem aí, pô. O Carrilho claramente tá numa preguiça do cacete. O Memphis, como eu disse, até jogou. Nem achei. Acho que o Memphis acho que hoje foi até o segundo melhor em campo, o nosso querido Memphis. Mas, cara, no geral, assim, partida baixíssimo dele também. Terrível. Mas ainda não é nota zero, por exemplo. Acho uma nota 3 pro Memphis, vai. Porque no final, como eu disse, no final do jogo ele tava nem aí pra nada também. Falei, não vamos ganhar essa porra, não vamos empatar, que se foda, eu vou correr o cacete. E tá bom, vai. Porque eu tava com medo dele tomar um cartão amarelo e acabar sendo expulso, né? Porque ele tava com o cartão amarelo aí e não jogar o próximo jogo. O próximo jogo aí sim é obrigação vocês ganharem. Não o próximo jogo, os dois próximos, né? Que são contra dois adversários que são inferiores, gente. Desculpa, perdão. O Fluminense até é um bom time, trocou de técnico, o Renato Gaúcho até é um técnico legal, que tem algumas ideias legais, mas, pô, vai falar pra mim que jogando em Itaquera, o Fluminense é mais time, tem mais chance que o Corinthians, você tá brincando comigo. O Sport também, com mais respeito ainda do Sport, mas o Corinthians não pode nunca perder ponto pro Sport em Itaquera, gente, não existe. Enfim, então eu tava mais preocupado com o mesmo não ser expulso, então ok, tranquilo. Mas, cara, a defesa é horrível. A defesa do Corinthians é horrível. A defesa do Corinthians é horrível, 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 horrível. Não tem 5 zagueiros lá que não prestam. O Corinthians tem 5 zagueiros que não prestam. Não tem um ali que é bom. Não tem um que é bom. O Gustavo Henrique é o melhor e é nota 6 no máximo. Assim, quando o Gustavo Henrique. Falei Luiz Henrique, eu acho, né? Enfim, mas o Gustavo Henrique, quando tá no melhor dia, ele faz uma partida nota 8 nos bons dias dele. Mas no geral, ele é um zagueiro nota 6, 5,5, por ali. O André Ramalho é um demônio. Eu acho que tô começando a achar que o André Ramalho é um demônio que surgiu na Terra, spawnou, apareceu do nada, alguém fez um ritual, spawnou esse diabo. E o jogador vem pra aterrorizar a minha vida, a sua vida, a vida da torcida. Porque eu nunca vi um cara ser tão inútil, não ser um cara tão incapaz de fazer a função do zagueiro do jeito que ele é. E olha que eu já vi muito zagueiro ruim no Corinthians, gente. Voltamos à conversa do último vídeo. Será que o André Ramalho é pior que o Robson Bambu? Talvez tecnicamente não é. Mas, cara, no tanto que ele já comprometeu o Corinthians, eu tenho certeza que ele é pior na história do Corinthians que o Robson Bambu. Eu tenho certeza. Ah, mas ele fez aquele jogo contra o Bahia que ele foi muito bem. Ah, mas ele fez aquele gol de cabeça contra o Juventude no último lance na Copa do Brasil que classificou a gente. E fora isso, gente. O cara fez 2 coisas boas pra quantas coisas ruins. O saldo é extremamente negativo, gente. Não tem como passar pano, não existe. Ah, mais, não tem mais, gente. Não tem mais. Acabou. O André Ramalho é uma entidade maligna criada pelo capeta que veio pra amedrontar a gente, pra assombrar. É um jogador que não existe, cara. A ruindade desse cara não existe, eu juro por Deus. Se o cara é ruim, o cara não tem sangue, o cara não corre, o cara não marca, o cara tem uma cara de bonzinho, de labrador. Gente, quem que vai ter medo do André Ramalho, gente? Eu juro por Deus. O André Ramalho, cara, ele é capaz de ser assaltado por uma criança de 2 anos em São Tomé das Letras. Pra você ver o quanto que ele tem cara de otário, de paspalho. Não é à toa que o André é paspalho, né? E eu tô nem aí. Eu tô xingando o jogador. Cara, hoje eu cansei. Esse jogador me cansa. Mais que o Kaká, mais que até que o Félix Torres. O Bidu também é outro inútil, incapacitado de jogar futebol. O Hugo é outro incapacitado, mas o Hugo hoje foi bem. O Bidu consegue ser pior que o Hugo, gente. Isso é um tópico. Isso é uma coisa impensável. É inacreditável o Hugo ser melhor do que o Bidu. Isso não existe, gente. Com todo respeito, não existe isso. Enfim, eu disse que no começo do nosso vídeo aqui, que eu ia me basear em 3 pedaços, né, muito específicos, em três elementos, né, que eu já falei, que é o André Ramalho. Pra mim esse cara não existe. Pra mim esse cara, ele tem que pegar a mala dele pro primeiro time que querer ele aí. Que seja o Real Madrid.
Nossa, mas o André Ramalho agora foi pro Real Madrid, tá jogando muita bola, olha aí. E a fiel torcida, aí, os torcedores modinhos, a fiel histeria, não queria ele aqui, ó. O cara tá jogando muita bola no Real Madrid. Meu amigo, que ele vai jogar no Real Madrid, que ele vai jogar sei lá, no raio que o parta, mas que ele não fique aqui atrapalhando. Esse jogador é inútil, gente. Esse jogador atrapalha. Esse jogador é. Se não for o pior zagueiro que eu vi com a camisa do Corinthians, tá no top 3. Dane-se. Ah, mas o Kaká, mais o Robson Bambu, mais o Wilson, mais o Félix Torres. Gente, não existe. Pro tanto que vocês me prometeram aí que ele era bom jogador, era pra ele ser titular absoluto, jogar pra cacete, falhar quase nunca. O cara falha todo jogo que ele joga, ele tem uma falha que resulta gol ou não. Hoje ele não acertou nada, eu nunca vi isso. Eu tô começando a achar que esse cara não existe, pô. Tô começando a esse cara que é uma coisa que vem da minha mente. Que tem, sei lá, alguma coisa na minha mente que quer me sabotar. Tô achando que eu ficou maluco. Tá faltando as palavras, tô gaguejando, tô maluco. Personificou todos os males que existem no mundo, né? Na minha mente, nesse jogador. Ele que é criado. Pra mim não existe. Pra mim, sei lá, eu tenho que fazer alguma coisa. Em algum lugar, aí, uma montanha afastada no Himalaia, ficar 2 meses em oração pra tirar esse fantasma da minha cabeça. É o que eu tô achando que tem que acontecer, gente. Pra tirar o André Ramalho do corpo, eu tô achando que é isso que tem que acontecer. Entendeu? Não existe isso. Esse cara não existe. Agora falando dos outros dois, começando por o Emiliano Ramon Dias, né? Mais uma partida péssima, né? O Ramon Dias não estava nem hoje em campo, né? Então por isso que era meio neurônio. É um neurônio que os dois dividem, quando um não tá, fica só meio neurônio. Enfim. Então o Emiliano Dias também tem que começar a fazer teste na TV argentina, né? Ele o cara é bonito, o cara é bonitão, o cara é boa pinta, né? Ele é bonito. Então vai virar ator, meu filho, porque hoje foi terrível também. Tudo bem que eu sei que a escalação inicial não foi totalmente treinada só por ele, né? Porque, por exemplo, no CT o Ramon, obviamente, foi. Então não é tudo só na conta dele. Mas, cara, substituições é inacreditável. Tirou o Ranieri primeiro com o José Martinez, cara, não existe. Depois entrou o Romero. O que o Romero fez, gente? Tá difícil o Romero. Pô, Romero, sabe que eu gosto muito de você, te amo, Romero. Mas, cara, tá difícil. Não lembro a última vez que você acertou alguma coisa num jogo do Corinthians. Deve fazer já uns 6, 7 jogos, juro por Deus. Não tô nem exagerando. Eu nem lembro a última vez. Me perdi. Seja gol, seja assistência, enfim. Me perdi completamente. Já faz muito tempo. E, cara, depois entrou Héctor Hernandes. Putz. Entrou o Hugo Bota, acho que a única que ele acertou também porque era meio difícil de errar, né? Porque só se o Hugo Bota entregasse 2 gols no pé, sei lá, do Estevão, do Vitor Roque. Porque realmente ser pior que o Bidu no jogo de hoje era quase impossível. Mas enfim. Mas aí depois entrou quem? Entrou o Héctor Hernandes e só, né? Acho que não tô lembrando de mais ninguém agora, também não interessa. Mas enfim, não acertou a substituição, é óbvio que não acertou. E, cara, morreu com o Thales Magno no banco. Ah, Bel, mas você fala que o Thales Magno é ruim, enche o saco. Tá ruim, enche o saco. Mas, cara, se você não pôr ele hoje, você vai pôr ele quando? Quando o time tá ganhando e precisa segurar a bola? Não existe, não faz sentido isso, gente. O Thales Magno é um cara que segura a bola. É um cara que segura a bola, depende do jogo. Cara, tô ficando maluco. Porque, cara, não existe. Isso pra mim, definitivamente, não existe. Não tem umas coisas que acontecem que não faz sentido nenhum. E, cara, não botar o Thales Magno é uma coisa dessas, tá? No jogo de hoje ele tem que jogar, não interessa como, não interessa por quê. Só sei que tem que jogar porque ele não ganha pouco e pagaram 5 milhões em 6 meses. Que, inclusive, o próximo que eu vou falar é isso, tá? Você não vai escapar de mim hoje não, Fabinho Soldado. Você vai pra Alcatraz. O que você faz com o Corinthians é bandidagem. O que você faz com o dinheiro do Corinthians. Mas, enfim. E não existe, né? Ah, então você mandaria embora o Ramon Dias? Cara, eu já falei pra vocês que eu já tomei de saco cheio com o Ramon Dias, já ganhamos o Paulista, beleza. Mas, cara, tem um porém. Ele pode ter chegado no Fabinho Soldado, no Augusto Melo, falou, pessoal, preciso de reforço. Contrata aí pra mim 2 zagueiros, um lateral esquerdo, um volante, um atacante, um ponta, um meia, porque tá complicado, gente. Esse elenco é muito ruim, muito curto, muito desequilibrado. A gente tem um monte de volante grosso no banco, não tem nenhum meia armador, além do Galo, porque o Coronado não existe. Não tem lateral esquerdo reserva porque o porque o Bidu e o Hugo são 2 horríveis. Não tem atacante reserva porque o Héctor Hernandes resolveu jogar só agora. E o goleiro reserva, que é o Donelli, chama golaço.
Galera, a zaga, então, não vou nem falar pra vocês que eu não quero humilhar os zagueiros. O Ramon Dias deve falar na reunião. E te enrolam, Ramon Dias. Te enrolam. Sabe por que te enrolam? Porque pagaram 5 milhões em 6 meses. 5 milhões de reais, né? Porque se fosse de dólares, aí era papo de quebrar o CT todo, invadir a torcida, colocar o Augusto Melo dentro do carro dele e levar ele pra algum canto aí e nunca mais voltar. Porque, cara, não existe isso de não ter dinheiro, gente. O Corinthians não é o Mirassol, com todo respeito ao Mirassol. O Corinthians não é o Água Santa, com todo respeito ao Água Santa. O Corinthians tem dinheiro. Ah, mas não tem dinheiro, deve, não sei, deve 2 bilhões e meio. Mas tem patrocinador, gente. Esporte da Sorte aí paga mó grana. Ganhou premiação de Paulistão. Ah, mas foi tudo pro Memphis. Não foi tudo pro Memphis, gente, para. Isso daí é mentira. É exagero de mídia. Enfim. Foi uma parte pra ele, sim, uma parte considerável, ok, mas tudo não foi. Para. E o Corinthians não depende. E o Corinthians, só esse ano, não ganhou só dinheiro de Paulistão e de patrocinador. Ah, mas foi eliminado na pré-Libertadores, isso dificulta muito. Ainda não ganhou Sul-Americano, concordo. Realmente acho que tem menos dinheiro que eles esperavam ter. Mas se falar pra mim que o Corinthians não tem dinheiro, não tem dinheiro. Não tem, acabou o dinheiro. Não temos dinheiro pra nada. É mentira, gente, desculpa. Fabinho Soldado, Augusto Melo, vocês estão mentindo pra torcida, falar que não tem dinheiro. O Corinthians tem dinheiro, sim. Vocês acabaram de pagar 5 milhões de reais em 6 meses, mais 6 meses, até dezembro deste ano, para o Thales Magno, que não é o Memphis, não é o Yuri Alberto, não é um jogador que decide todo o jogo, que é muito bom. Ficar mais 6 meses, um cara que vem a vários jogos só errando, só fazendo cagada. E vocês falam pra mim que não tem dinheiro. De onde vem esse dinheiro? Não, com esses 5 milhões aí, você não podia, sei lá, ir na China, sei lá, no quinto dos infernos, velho. Na China, na Tailândia, na Mongólia, no Omã, e achar um jogador brasileiro, sei lá, legalzinho e trazer que seria mais útil por 5 milhões de reais. Não teria, não tem. Tem scout ou não tem nesse clube? Tem que ter, gente, com todo respeito. Você realmente, Fabinho Soldado, você vai olhar no meu olho. Se você estivesse na minha frente, você ia olhar no meu olho, você ia ter coragem de falar: não, eu acho que vale sim a pena pagar 5 milhões em 6 meses do Thales Magno, que é um cara que é muito inconstante, nos últimos jogos tá jogando nada, e ainda por cima a gente não vai ter dinheiro pra comprar ele no final do empréstimo. Você vai ter coragem de olhar pra mim e vai falar isso, né, Fabinho Soldado? Eu sei que sim. É por isso, cara, que você não serve pra ser diretor de futebol do Corinthians, dirigente. Pede pra sair. Se for pra você, você não vai pedir pra sair, né? Que sua vida tá muito boa aí, né? Ainda mais ganhou o título paulista agora. Aí que o Augusto Melo não deve te cobrar de porra nenhuma, né? O Augusto Melo é outro trambiqueiro, né? A base do Corinthians virou uma bagunça. O feminino do Corinthians tá acabando. Hoje perdeu de virada pro Palmeiras, né? Também, olha lá que legal. Perdeu 2 jogos pro Palmeiras hoje. Parabéns, Augusto Melo. Você é o responsável. Acima de tudo, gente. Ah, o Donelli toma muito golaço. Toma. Ah, a zaga é horrível. André Ramalho não existe. Concordo. O Ramon Dias é muito burro. Concordo. Mas, gente, o principal culpado de tudo isso sempre será o presidente. Então, por isso, toda vez que a gente tem que culpar, o primeiro tem que ser ele. Ah, Biel, mas não é o presidente que escala, não é o presidente que treina. Concordo. Mas quem escolhe tudo isso? Quem escolhe o treinador? É o presidente. Quem que tem que ver quando tá bom é o presidente. Quem que tem que reforçar o elenco é o presidente. Se o treinador não pede, aí realmente eu acho que o treinador tem que ser mandado embora. Porque a gente chegou num nível que não existe não precisar de reforço no Corinthians. A gente precisa ir muito, principalmente na defesa. 2 zagueiros, no mínimo. Um titularíssimo. Assim, o cara chega e não sai nunca. Só sai se, sei lá, tiver uma lesão gravíssima. E outro, legal, bom, que possa fazer dupla com ele. Ah, mas vai ficar com 8, 7 zagueiros no elenco? Não, mete o pé na bunda de uns 3 aí, velho. Ficar só com 4 e um da base, sei lá, por exemplo. Mas se o treinador chega e fala, não preciso de reforço, aí o problema é o treinador. Aí você tem que mandar o treinador embora, porque o treinador tá falando que não quer melhorar o time, sendo que o time precisa de melhora. Porque se o Ramon Dias treina a defesa, então o problema é do zagueiro que não consegue, dos zagueiros, dos laterais, do goleiro, que não consegue captar a ideia dele e tá afundando ele. Então tem que mandar embora e trazer zagueiro novo. Se o técnico falar que não precisa de contratação, é porque então ele é, cara, é cúmplice. Faltou a palavra 1 minuto. Ele é cúmplice de toda essa falta de qualidade, falta de inteligência, falta de trabalho. Tá meio na cara que você não gosta de trabalhar, né, Augusto Melo? Então eu sei que você não gosta de trabalhar. Você, o Fabinho Soldado, toda essa galera aí, não gosta muito de trabalhar e também... Se o salário não deve estar atrasado, né? Principalmente do Fabinho Soldado, né? Se tivesse atrasado, tava meio querendo sair, mas tá ganhando em dia. Isso tem que ganhar em dia mesmo, tá, rapaz? Não tô falando que tem que atrasar salário, não. Tem que ganhar em dia, isso tá certo. Ótimo que tá ganhando em dia. Mas aí você tem que trabalhar, né, Fabinho Soldado?
Não é ficar pagando 5 milhões em 6 meses do Thales Magno chegando pra mim falando que não tem dinheiro, porque eu sei que tem dinheiro. Eu sei que tem dinheiro. Ah, mas tem que vender. Então vende o bidon por, sei lá, por quase 200 milhões de reais e traz uns 3, dá pra trazer 3, 4 jogadores bons com esse dinheiro. Porque eu sei que vocês não vão diminuir a dívida do Corinthians. Se a dívida do Corinthians abaixar 100 milhões no mandato do Augusto Melo, é muita coisa. Já a gente tem que falar, poxa, Augusto Melo aí fez muito pelo Corinthians, viu? Diminuiu 100, 200 milhões a dívida do Corinthians. Mas eu duvido que vá. Então, cadê esse dinheiro? Você tem que usar pelo menos esse dinheiro para contratar. Se você não tá contratando, não tá pagando dívida, tá indo esse dinheiro para onde? Tem que ter uma justificativa. Enfim, o Corinthians hoje perdeu merecidamente, os caras entraram nem aí pra nada, a gente ficou puto. Enfim, esse vídeo aqui é quase um desabafo. Vai ter o título normal, né? Geralmente eu coloco uma coisa, um clickbait pra todo mundo ver, me dar visualizações. Mas hoje vai ser um título normal, só vai descobrir que eu dei um pequeno rage quem entrar pra ver. Então, muito obrigado, rapaziada, todo mundo que esteve aqui. Por hoje é só. Falando de próximo jogo contra o Fluminense, eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer o vídeo, viu, rapaziada? Porque ainda tá meio no impasse de eu saber se eu vou ter aula na quarta-feira ou não. Quarta-feira é o jogo 7h30. Geralmente minha aula é 6 horas por aí, mas depende muito do horário que a aula termina. Geralmente acaba entre 7h30, 8h30, enfim. Então, pra não fazer um vídeo ruim, né, de só ter visto um tempo do jogo, eu prefiro não fazer. Mas caso não tenha aula, aí sim eu vou ver o vídeo e teremos sim o vídeo normal. Mas no próximo sábado, com certeza aí, teremos uma análise do jogo depois do jogo contra o Sport, tá bom, meus amigos? Muito obrigado a todos pela presença. Hoje não deu, perdemos de 2-0. Derrota mais do que merecida, acho que hoje não tem nem discussão, poderia ter sido até muito mais. O Donelli mesmo, que é um cara que chama golaço pra cacete, deu umas pequenas salvadas, não é porque querendo passar pano pra ele não, viu, rapaziada? Porque realmente, eu nem acho que os gols eram defensáveis, que nem muita gente tá falando, né? A bola realmente veio mais lá de longe, mas realmente, o goleiro que toma muito golaço é uma parada complicada. Mas enfim, é isso, minha rapaziada. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pelo carinho. Mais um vídeo me escutando falando todas essas besteiras. E a gente se vê na próxima análise, no próximo vídeo. E é isso. Um beijo, um abraço a todos e vai Corinthians. Vamos, rapaziada, vamos.